Prótese preparada, eu vou agora preparar o dente. Preparar o dente significa que eu vou remover qualquer resíduo, qualquer sujeira que esteja impregnada na superfície do preparo. Removi, eu posso aqui utilizar o jato de bicarbonato do aparelho de profilaxia para acabar de ajudar a promover a limpeza. Depois eu vou jogar água na superfície, vou lavar o meu dente preparado. Depois que eu lavei o meu dente, eu vou suflar o ar, tirando o excesso de fluido, e vou secar o meu dente com uma gaze. Todas as vezes que eu vou executar condicionamento de superfície dentária, esmalte e dentina, eu devo evitar suflar ar até gelificar essa dentina. Então eu seco meu dente com uma gaze, rolo de algodão para isolamento relativo, e vou aplicar em toda a superfície da dentina e do esmalte. Eu vou aplicar, de preferência, eu disperso o agente condicionador, que é o ácido fosfórico, ou então ácido maleico, a 37%. Vou utilizar um pincel e vou aplicar em toda a superfície do meu preparo. Eu vou então aplicar o agente condicionador de dente, de estrutura dental. Lembrando que esse agente, ele deve permanecer na superfície, condicionando o tecido por volta de 30 segundos. Não mais do que isso. Então, condicionamos a superfície dentária. Passados 30 segundos, nós vamos então jogar água com uma seringa e vamos remover todo o agente condicionador. Removido todo o agente condicionador, com uma gaze eu vou secar a região, vou suflar ar com a seringa levemente, sem gelificar a dentina, e vou aplicar nesse momento campo operatório limpo e seco, com isolamento com rolo de algodão. Vou aplicar então o agente hidrofílico, que é o primer, para fazer a limpeza da superfície. Então vou pegar um microblush e vou aplicar em toda a superfície. Apliquei o agente hidrofílico para remoção de umidade em toda a superfície. Posso vir com uma gaze, tirar o excesso grosseiro e com a seringa de ar
promovo então a secagem da superfície do meu preparo, de forma que evite a gelificação dessa dentina. Então eu não posso sufrar com excesso, gelificando essa dentina. Depois que eu apliquei o Prime, fiz o agente hidrofílico e fiz a limpeza do dente preparado, vou aplicar o adesivo. Então vou aplicar novamente sobre o dente preparado agora o adesivo em toda a superfície preparada. Vou utilizar de uma gaze próxima à região. Vou sufrar o ar e eliminar qualquer empossamento que porventura tenha ficado preenchendo a superfície do preparo, porque se tiver empossamento, depois a minha prótese não assenta até o curso final. Apliquei o adesivo, agora eu posso sufrar ar sem nenhum receio, porque não vou mais gelificar a dentina, porque o adesivo já penetrou e já entrou em contato com toda a superfície, né, do preparo. Removo o excesso externo e eu ainda preciso ter um cuidado. Fio dental, preciso ainda utilizar de um fio dental e remover nas proximais qualquer empossamento dentro da região interproximal. Então, não devo ter nas regiões interproximais também nenhum empossamento do agente adesivo. Depois que promovi a aplicação do adesivo no dente, eu executo por 40 segundos a fotoativação. Então, fotoativei, eu tenho agora o meu dente preparado, limpo e seco, já preparado, com o campo operatório isolado com rolo de algodão. Então, o isolamento do campo operatório é relativo com rolo de algodão. Então, eu tenho prótese preparada, dente preparado. Agora vou dispersar e eleger o tipo de agente cimentante que eu vou utilizar, que pode ser um Enforce, que pode ser um Panavia, que pode ser um Hilaex, que pode ser um Alcem ou qualquer outro agente cimentante definitivo resinoso do tipo dual. Aqui nós temos o Hilaex. O Hilaex, ele já vem as duas pontas, as duas bisnagas, a pasta base Então, como agente cimentante, nós temos o cimento Hilaex, que tem todas as escalas de cor da vida, e nós temos o Enforce, que também vem toda a escala da vida. O Hilaex, ele já vem com uma bisnaga, onde ele apresenta uma bisnaga
com a pasta com a resina base e outra com a resina catalisadora. É só apertar contra o papel de manipulação. Contra o papel de manipulação, e ele já dosifica a proporção igual das duas pastas. E nós temos também o enforce. O enforce, nós temos uma bisnaga que é o catalisador, e nós temos uma bisnaga com a pasta base, com a resina base, que no caso é da cor A2, da escala Vibra. Então nós vamos dispersar a quantidade necessária para executar essa cimentação. Então, para executar a cimentação dessa prótese, essa quantidade de agente base é o suficiente. Então vamos dispersar também mesma quantidade, mesma proporção da pasta catalisadora. Então nós temos aqui o material dosificado, prótese preparada, dente preparado, material disperso no papel de manipulação. Nós vamos executar a manipulação. A manipulação do material resinoso deve ser utilizada com uma espátula plástica, devido à composição do seu material, né, que pode ter quartzo na sua composição, e se eu utilizar uma espátula metálica, vai apresentar linhas, estrias escuras. Então, a espátula apropriada é uma espátula plástica. Então vamos executar a manipulação até acontecer uma massa cremosa homogênea da resina. Lembrando que a luz, principalmente LEDs, ativa e vai diminuindo o tempo de trabalho. Então está preparado. Então agora nós vamos pegar a prótese que está preparada. Nós vamos pegar um pincel, pegar o material e carregar a prótese em toda a superfície, fazendo com que o material entre em contato com toda a superfície. Então a prótese estando carregada, nós vamos agora levar e inserir ao dente preparado, e por pressão digital nós vamos fazer a compressão até a prótese assentar o curso final. Depois que a prótese assentou ao curso final, nós vamos segurar e vamos utilizar. Então nós vamos agora com o instrumental segurar ela em posição, e com o fio dental nós vamos remover o excesso do agente cimentante nas regiões interproximais, mesial e distal. Se não removermos esse material na região interproximal antes da presa final, depois nós não temos acesso para fazer a remoção desse material resinoso.
Vamos pedir o paciente para fechar a boca em máxima intercuspidação e conferir se a prótese está assentada corretamente na máxima intercuspidação. Isso aconteceu. Nós vamos agora fotoativar por 10 segundos por oclusal. Por lingual. E por vestibular. Depois que fotoativamos por 10 segundos, vamos utilizar de um bisturi e por vestibular, por lingual, vamos remover o excesso de escoamento. Como na superfície do dente não recebeu nenhum condicionamento, então nós vamos conseguir remover da prótese e da margem do preparo todo o excesso que sofreu escoamento. Lembrando que, como esse agente cimentante resinoso, ele é dual, na proximal nós já removemos o excesso grosseiro. Vamos só certificar se não tem nada ainda que precisa ser removido. Então nós removemos todo o excesso grosseiro. E lembrando que do início da mistura com o cimento, ele é dual, já está acontecendo reação química de presa. Mas depois que removi agora o excesso grosseiro, então eu vou agora fotoativar por 40 segundos numa vista oclusal. Quarenta segundos entre a meia vestibular do dente que está recebendo a prótese e o dente mais posterior, na região interproximal. Então, aqui estamos fotoativando a região interproximal distal. Depois, 40 segundos na região interproximal mesial por vestibular. Depois, na interproximal mesial por lingual por 40 segundos.
Depois na região interproximal distal por lingual, também por 40 segundos. Desta forma, a cimentação adesiva foi completada. O que eu preciso agora ter certeza? É que não tenha nenhum resíduo que escoou para a superfície externa, vestibular lingual e interproximal mesial e distal. Por vestibular e por lingual, com um bisturi, eu consigo, como é uma prótese do tipo Onley, então eu consigo ter acesso à margem, então eu venho com o bisturi e removo todo o excesso. Da mesma forma, por vestibular, se ainda aparece algum excesso, eu consigo remover todo esse excesso. Um bisturi, então eu consigo tirar todo o excesso. Na região interproximal, eu posso, por vestibular e por lingual, eu posso, onde tenho acesso com o bisturi, eu posso acabar de completar a remoção do resíduo de escoamento. Por lingual e da mesma forma por vestibular. E eu tenho efetivado então a cimentação adesiva desse tipo de prótese, que poderia, aqui no caso é um onlay, mas poderia ser um overlay, poderia ser um inlay, poderia ser uma coroa total. Utilizo da sonda para que na região sulcular não fique nenhum resíduo do agente cimentante resinoso. Porque se ele ficar alojado no sulco, vai, ao longo do tempo, se não for removido, criar um desconforto e uma irritação da gengiva marginal. Depois que executei, se eu quiser, no comércio você encontra um sistema chamado de sistema EVA, onde eu utilizo a peça reta ou o micromotor da baixa rotação. Você adquire um contraângulo normal, sem ponta, que permite a acoplagem de uma ponta que pode ser inserida nessa ponta uma lâmina abrasiva. Essa lâmina abrasiva ela apresenta numa das interfaces um abrasivo e na outra uma superfície lisa. Então essa é uma lâmina abrasiva que nós podemos utilizar nesse sistema chamado de sistema EVA. Nós podemos inserir essa lâmina abrasiva e nós podemos posicionar essa lâmina abrasiva de acordo com a superfície do dente
que recebeu a cimentação. Por exemplo, se eu quero trabalhar na mesial para dar o acabamento na região mesial dessa prótese cimentada, então eu vou virar a lâmina abrasiva contra o dente e a superfície lisa voltada para o dente vizinho. E essa lâmina, num sistema de vai e vem, ela vai dar o acabamento e eliminar qualquer irregularidade ou resíduo que porventura ainda apresenta nessa superfície de resíduo de agente cimentante resinoso. Então, nessa posição eu passo na mesiovestibular. Se eu inverter, eu passo na distovestibular. Da mesma forma, nesta posição, na mesiolingual, e se eu inverter, eu passo na distolingual. Aí eu consigo melhorar o acabamento e remover qualquer resíduo do agente cimentante que permaneceu nessas regiões interproximais. Então, esse é um chamado sistema EVA de baixa rotação para dar esse tipo de acabamento. Terminado esse acabamento, se a minha prótese que foi cimentada apresenta margem supragengival, tinha um outro papel desse. Só que eu não trouxe. Acho que o menino lá tem, né? O quê? Ele acabamento só com cera de carro nos aparelhos. Não, mas lá naquela caixa de resina lá devia ter. Mas Tem deixa. aqui, a caixa. Ah. Se eu tenho um lay ou um overlay que tem margem externa, eu posso utilizar disco de acabamento de resina do tipo Papillon, né? E vir aqui e dar o acabamento da margem, removendo qualquer resíduo que porventura ainda permaneça junto à linha de término da minha prótese cimentada. Posso fazer isso por vestibular, posso executar esse procedimento por lingual e até o acesso ligeiro na região das ameias vestibulares e linguais. Então, melhora o acabamento
dessa cimentação. E finalmente, utilizando de uma roda de feltro, e pasta abrasiva de polimento de resina Poli 1 e Poli 2, nós vamos e damos o acabamento dessa superfície por vestibular e por lingual nos nossos inglês e umleis. Se for coroa total, esse procedimento é dispensável porque a margem da minha prótese está inserida dentro do suco, da meia profundidade do suco gengival. Então, desta forma, você dá o acabamento e você tem, então, a sua prótese cimentada com cimento adesivo do tipo dual, que pode ser qualquer um deles, como o Enforce, o Relax, o Alcem, o Panavia ou tantos outros que existem à disponibilidade no comércio. Ok. Completada então a cimentação adesiva, nós vamos remover o dente da posição para observarmos que houve então uma percolação marginal agora da linha do agente cimentante adesivo da margem da prótese com a margem do preparo em toda a sua extensão. Então, se nós observarmos, olha, toda a região, né, houve uma percolação marginal da margem da prótese com a linha de término do preparo. E esta é uma cimentação adesiva, né? Então é uma cimentação mais efetiva. Não é como o fosfato de zinco, que é simplesmente por imbricamento mecânico. Se o preparo não apresentar os princípios mecânicos de retenção e resistência, ao longo do tempo a prótese pode soltar. Desse caso, como é cimentação adesiva, então o preparo pode até apresentar uma conicidade, né, próximo daqueles 10, 12 graus. O que não pode acontecer se a cimentação for convencional, que as paredes opostas têm que apresentar uma conicidade entre 2,5 a 3 graus em cada parede, numa somatória de 5 a 6 graus entre as paredes opostas.